Mamíferos marinhos, parte 2. Mergulho e sistema circulatório. Composto por Ana Clara, Leonardo e Thaís. Introdução. Os mamíferos marinhos são classificados em 4 grupos taxonômicos diferentes: cetáceos, baleias, golfinhos e botos, pinnípedes, focas, leões marinhos e morsas, sirênios, peixes-bois e dugongos, e também fissipédes marinhos, ursos polares e lontras marinhas. Os mamíferos marinhos é um grupo polifilético com várias convergências evolutivas, como podemos ver nessa imagem. Quais assuntos iremos abordar? Adaptações no metabolismo e circulação de alguns animais que permitem mergulhar com maestria. Observação: que está ligado nessas habilidades de mergulho? Vemos que as habilidades de mergulho não se restringem apenas a mudanças na respiração, mas sim têm um efeito sobre o sistema circulatório, modificando diversos aspectos da fisiologia dos animais. Nessa apresentação, vamos abordar alguns desses mecanismos. O principal animal trabalhado serão as focas. Agora eu vou entrar em algumas adaptações que mamíferos marinhos apresentam ao mergulho. Uma delas que a gente pode chegar logo de cara é a vasoconstrição. O Irving e o Scholander, eles fazem um corte nas nadadeiras de focas e logo esses cortes paravam de sangrar assim que a foca era submergida. Então, essa vasoconstrição, ela ocorre de maneira seletiva e controlada pelo sistema nervoso. No caso, vários órgãos viscerais, assim como músculos esqueléticos, recebem pouco ou nenhum aporte sanguíneo, enquanto o cérebro, coração e pulmões mantêm esse fluxo livre de sangue. Chegam até de falar de a foca como uma máquina coração, cérebro, pulmões. Bom, a gente pode ver aqui pelo exemplo do experimento de Brown, onde eles injetaram um líquido de contraste e fizeram fotos, né, radiografias, fotos, chapas de raio-x. Um segundo após a injeção desse líquido, com a foca submergida, continua ainda tendo bastante fluxo sanguíneo. 14 segundos após, a gente observa que isso é consideravelmente e bem consideravelmente reduzido. Então, você deve estar se perguntando, mas por quê? Qual a vantagem de bloquear o fluxo de sangue para algumas regiões do corpo? Então, alguns tecidos são, são menos dependentes do catabolismo aeróbico que outros. Significa que eles aguentam mais tempo em condições com catabolismo anaeróbico. Por exemplo, os músculos esqueléticos eles aguentariam mais tempo no catabolismo anaeróbico do que o sistema nervoso central. Significa que esses outros tecidos que menos dependentes, eles aguentam mais tempo sem oxigênio. Se a distribuição fosse mais igualitária, o animal deveria emergir mais vezes para respirar, porque gastou mais vezes com algo que aguenta um pouquinho mais de tempo sem. Outro mecanismo importante que ocorre no corpo desses animais é a bradicardia. Bradicardia significa redução dos batimentos cardíacos. Pois bem, esse reflexo de mergulho, de redução dos batimentos cardíacos, mais uma vasoconstrição, é universal entre os mamíferos, inclusive os terrestres, e também aves adaptadas ao mergulho. Pois bem, essa bradicardia ela é um ajuste compensatório, uma reorganização, uma vez que a vasoconstrição ela diminui o sistema circulatório ativo. E se, pois bem, se alguém aqui já fez
fisiologia humana, vocês talvez se lembrem dessa fórmulazinha aqui, que pressão arterial igual a débito cardíaco. Débito cardíaco é sangue que sai do coração, vezes resistência periférica. Uma vez que a vasoconstrição aumenta a resistência periférica, a bradicardia ela diminui os batimentos cardíacos, diminuindo a frequência desse débito cardíaco e mantendo a pressão arterial em homeostase. Um jeito melhor de se visualizar isso é comparar o sistema circulatório com uma mangueira. Aqui está ele normal, sem nenhuma alteração. Quando ocorre essa vasoconstrição, é como se eu estivesse apertando a mangueira e saísse com maior pressão. Essa pressão pode danificar artérias, danificar o próprio coração, por isso um menor, um menor débito cardíaco se é desejável. A gente tem um exemplo extremo disso na baleia azul. Ela tem um mínimo de 2 batimentos cardíacos por minuto e pode chegar a um máximo de 37 batimentos por minuto quando ela emerge. E isso está no extremo de uma frequência cardíaca esperada. Aqui a gente tem um gráfico para melhor visualizar. A gente vê que quando ela faz essa captura de ou aparece o ponto mais baixo, apesar que a maioria das vezes ocorre quando ela está filtrando. E esse aumento nos batimentos cardíacos ocorre quando ela emerge. A hipótese atual acredita-se que essas mudanças no sistema circulatório ocorrem de maneira gradual. Porém, quando esse mergulho é longo ou ele é forçado, essa vasoconstrição, essa bradicardia tende a ser mais robusta, enquanto o mergulho é curto e voluntário, tende a ser serem a mais amenas. Porém, elas ainda continuam sendo graduais. Outra importante adaptação apresentada por alguns mamíferos marinhos é a compressão dos pulmões pelo tórax. Ué, mas um pulmão cheio de ar não seria uma boa adaptação ao mergulho? Não necessariamente. Bom, um órgão assim cheio de ar, ele serviria mais como uma boia e dificultaria tanto o animal a se submergir, quanto dificultaria o animal de se manter lá embaixo, né? Porque levaria ele para cima. Outro problema é que o O2 presente nesse pulmão não seria aproveitado para trocas gasosas, uma vez que a própria pressão do mar acaba comprimindo os alvéolos. Esse oxigênio ele ficaria mais restrito à traqueia, brônquios e bronquíolos, as vias aéreas condutoras de ar e não nas partes responsáveis pelas trocas gasosas. Outro problema é que já como 78% da nossa atmosfera é composto de N2, um pulmão cheio de O2 provavelmente também estaria cheio de N2. Tá, mas qual é o problema do N2, uma vez que ele não é tóxico nem nada? Então, tem uma coisa chamada doença da descompressão. Ela ocorre quando há uma subtemersão, fazendo que o N2 dissolvido no tecido formem bolhas pela descompreensão desse gás. Como a gente pode observar nessa figura aqui. Isso daqui é um fígado de golfinho comum de bico curto, que é essa espécie aqui. E a descompreensão desse gás formou essas bolhas que podem ser vistas tanto macroscopicamente quanto histologicamente. No caso aqui, a superfície do fígado dele, apenas para avisar. Isso daqui foi consequência de um treino militar feito pelos Estados Unidos, onde o sonar fez com que esses animais emergissem muito rapidamente. Pois bem, outros problemas da doença da descompreensão são dor nas articulações, dores nos músculos dos membros, paralisia.
uma vez que grande parte do N2 vai estar no pulmão, vai dar problemas respiratórios depois. Sem falar que essas bolhas também formam dentro dos vasos sanguíneos e podem acabar bloqueando o fluxo de sangue. Além de que a bolha ela pode acabar comprimindo o nervo, né? Tipo, dá em cima da veia, a veia acaba comprimindo o nervo. Isso dá uma série de problemas ao animal. Pois bem, uma vez que os pulmões estão comprimidos por causa da pressão do mar, existem outras formas de estocagem de oxigênio, como por exemplo a mioglobina. Ela é uma molécula do mesmo grupo da hemoglobina e, especificamente falando-se de mamíferos marinhos, eles têm grandes reservas de mioglobina em seus músculos. Isso é o que dá o aporte de O2 para que eles consigam mergulhar por mais tempo. Uma coisa bem interessante também da mioglobina é a evolução convergente que ela vai ter em diferentes grupos de mamíferos marinhos. Ela, a mioglobina de mamífero marinho tende a ser mais carregada positivamente, assim, assim como estar em maior quantidade no corpo do animal. Como a gente pode comparar aqui a mioglobina de um porco com de uma baleia, o que está azul é negativo, o que está em vermelho é positivo, e esses pontos com asterisco são, são pontos positivos também, porém apenas presentes no mamífero marinho. Uma coisa legal da hemoglobina é que ela foi a primeira proteína a ter sua estrutura atômica determinada, e foi justamente a de um mamífero marinho, no caso a baleia cachalote. E aqui estão a foto do primeiro modelinho e uma foto de raio-x da molécula. Pois bem, agora se focando mais na parte de filogenia, a gente pode ver esse cladograma, que ele representa tanto espécies viventes, como a baleia cachalote e o rato almiscado, quanto espécies extintas, como o Basilosaurus, ancestral dos cetáceos, e o Enarliaxus, ancestral das focas, dos leões marinhos, lobos do mar, morse, etc. Aqui nesse cladograma fica bem evidente o surgimento convergente de uma grande quantidade de mioglobina e ela estando carregada positivamente. Outra coisa legal que eles tentaram fazer nesse trabalho foi tentar saber qual era o tempo máximo de mergulho ativo de animais extintos, como propriamente o basilossauro. Eles fizeram isso analisando tanto os dados que já existiam na literatura, quanto comparando com a massa corporal do animal, uma vez que órgãos de estocagem de O2, como músculo, sangue e pulmões, eles tendem também a aumentar junto da massa corporal, diferente da taxa metabólica, que tem que diminuir conforme a massa corporal aumenta, o que permite que animais grandes consigam gastar seus estoques de O2 de maneira mais lenta. Outra coisa legal da mioglobina é que ela é responsável pelo vermelho que a gente vê que a gente vê na carne. Por exemplo, o vermelho de um bife da carne bovina é bem mais claro do que das carnes de cetáceos ou mesmo de uma carcaça de foca, devido à quantidade de mioglobina. Metabolismo. Como que eram as primeiras pesquisas com mamíferos marinhos? As primeiras pesquisas sobre mamíferos marinhos mergulhadores focavam somente em como eles administravam as reservas de oxigênio e o substrato metabólico. Dados apresentam que há uma redução por todo o metabolismo acoplado a um aumento relacionado com o metabolismo aeróbico, como indicação de depósito de ácido lático pós-mergulho. O estudo mostrou que níveis de ácido lático que permanecem constantes durante mais de 20 minutos rapidamente aumentam quando se dá o aumento da periodicidade do mergulho. Sabe-se que animais podem mergulhar por mais de 20 minutos quando usam o metabolismo aeróbico, sendo a maior quantidade de oxigênio armazenada
o que determinará qual animal terá capacidade de permanecer maior tempo submerso se comparado a outros animais. A baleia é a que possui maior competência nesse sentido, demonstrando uma grande habilidade em armazenamento. As características biológicas e físicas dos animais que vivem perto da superfície, e não aqueles que ficam geralmente em grandes profundidades, mas geralmente vêm até a superfície para se alimentar, podem agir como dominantes, selecionando as propriedades de cada migrante. Por exemplo, migrantes verticais que chegam à superfície à noite encontram uma maior abundância do suprimento do que em maiores profundidades. Por causa da diferença entre fontes energéticas presentes perto da superfície e em águas profundas, são os mergulhos rasos que em algumas espécies costumam realizar que estabelece melhor aproveitamento das funções metabólicas. Um outro indicativo de adaptação é que quando uma baleia mergulha, sua tensão arterial diminui significativamente. O tempo que leva para alcançar tamanhos valores abissais de gás pode ser estendido a uma vasoconstrição periférica, que distribuirá a maioria do sangue oxigenado para o cérebro, enquanto que o resto do corpo tem que resistir com a quantidade de oxigênio existente no local e com o metabolismo anaeróbio.